para a nossa vida. Que Ele está aqui nessa manhã. Com as palmas, ouve o Senhor assim, ó, em louvor a Ele. Agora você declara: eu preciso te sentir todo dia e olhar na tua luz pra não me perder. Ó meu Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso, Deus da minha vida, fica comigo. Eu sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Você precisa dele, porque ele é Deus. Deus da minha vida, fica comigo. Eu sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Aleluia. Só quem precisa do Senhor, declare isso a Ele nessa manhã. Declare seu amor, a sua gratidão pelo que Ele tem feito por você. Todo mundo canta junto. Deus da minha vida, fica comigo. Declare isso. Declare isso a Ele. O Senhor ama ouvir isso. Que Ele é o seu Deus e que nele você confia. Mais uma vez declare a Ele. Deus da minha. Com muita alegria vamos declarando: o Deus da minha vida, fica comigo. Eu sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Aleluia. Nós precisamos
glória, santo é o nome do Senhor. E é por isso que no Santo Espírito de Deus, pelo Santo Espírito, nós navegamos. Nós entramos no Santo dos Santos, porque o Senhor Jesus já verteu aquele sangue. E hoje você é livre, como esses novos irmãos que estão batizando. O Senhor, Ele nos deu essa liberdade. E você pode glorificar Ele nessa manhã. Eu navegarei, cante isso pra Ele. No oceano do Espírito, e ali adorarei. Adore a Ele, ao Deus do meu amor. Ele é o Deus da sua vida. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Ele te compreende, amado, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Clama o Espírito de Deus. Espírito, Espírito, Ele está aqui, amado, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Cante mais uma vez ao Espírito de Deus. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. O Senhor está aqui. Eu navegarei, cante-se a Ele, Ele é poderoso. Oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu. Ele te compreende sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Ele quer te encher cada vez mais. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Aleluia. O Senhor, Ele quer te encher nessa manhã. Eu não sei qual que é a sua necessidade, ou se você veio aqui hoje somente para agradecer, mas o certo é que o Senhor, Ele está aqui. O Espírito Santo de Deus, Ele está sobre a sua vida. Ele está neste lugar e Ele quer te encher da porção dobrada, para você seguir, para você prosseguir, para você não desanimar na caminhada, para que você possa avançar e avançar cada vez mais
Espírito de Deus, enche-me de novo, encha-me com teu poder, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Espírito, Espírito, cante isso pro Espírito Santo, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e encha-me de novo, e encha-me de novo, e encha-me de novo, e encha-me de novo. Oh, aleluia. Vem como em Pentecoste e encha-me de novo. Aplauda o Senhor, aplauda Ele, porque Ele é maravilhoso. Ele foi ao céu, mas não nos deixou órfãos. Ele deixou o seu Santo Espírito. Ele deixou o seu Santo Espírito. E é interessante, vou contar aqui rapidamente, que eu não posso deixar de contar esse testemunho. Ontem nós, voltando do ensaio, ali naquele estúdio, o meu esposo, ele sofreu um acidente, né? Onde uma senhora, ela avançou a faixa e bateu no carro dele. E o mais interessante é que eu tinha terminado de descer do carro. Ele havia me deixado na casa da minha mãe, que eu fui fazer uma visita a ela. E ele seguiu com os nossos amigos, que é o Jonathan e o João, baterista e baixista. E começou a chover. E eu falei, ô Jonathan, você não vai passar pra frente na hora que eu desci? Ele disse, não, tá chovendo. E ali, com poucos minutos após, no mesmo bairro, veio e bateu do lado, onde eu estava sentada. E onde o Jonathan possivelmente estaria. E graças a Deus, nada aconteceu com ninguém. Porque o nosso Deus é poderoso, amém? Você pode dar um aplauso bem forte a Ele. Porque em tudo Ele nos mostra que o seu amor é grande. O seu amor é incondicional. E é por isso que nós estamos aqui hoje declarando. Eu creio que Ele é a cura. Eu creio que o Senhor é a libertação. Ele é tudo em nossa vida. Aleluia. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Ele é tudo para nós. Creio que Tu és a vida. Eu creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu dependo de Ti. Nós dependemos do Senhor nessa manhã. Glória a Deus. Me escutas quando clamo. Ele te ouve. E acalmas meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti. Confio em Ti. Declare isso. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim.
vida. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu dependo E preciso de ti, Senhor. Nós precisamos dele. Escutas quando clamo, Ele te ouve nessa manhã. e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Ele é a cura. Eu creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu dependo de ti. Não há outro igual a ti. Aleluia. Nessa manhã nós queremos apresentar o Vitor ao Senhor e o Davi. Eu gostaria de convidar os pais, Bruno e Alessandra, que irão apresentar o Vitor ao Senhor, e também o Ricardo e a Flávia, que vão apresentar o Davi ao Senhor nessa manhã. A casa do Senhor está crescendo, o povo de Deus está se multiplicando sobre a terra, por isso nós devemos nos alegrar na presença do nosso Deus, amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, eu estou um pouquinho desacostumado, minha época já passou. Pode vir junto os familiares para nós adorarmos ao Senhor e bendizermos ao Rei dos Reis. A pastora Angelina vai estar pegando o Breno, Vitor. Estenda suas mãos para cá. Vamos abençoá-los dizendo: Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. declare mais uma vez: eu te abençoo. Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Pai, nós abençoamos, ó Pai, o Davi e o Vitor, ó Pai. Nós colocamos ele diante do teu altar. Pai querido, que eles possam crescer em graça, em sabedoria, sendo, meu Pai, como Davi, meu Pai, o teu servo, homem segundo o teu coração. Pai querido, que o Senhor possa a cada dia guardá-los, livrá-los, ó Pai, de todo mal, porque declaramos, ó Pai, que sobre a vida deles estão a bênção do Senhor. Nós abençoamos também os seus pais, Pai querido, que eles possam, meu Pai, ser instrumentos do Senhor, para glorificar o teu nome e instruir os seus filhos nos teus caminhos. Pai, nós como igreja do Senhor, nós abençoamos o Vitor e o Davi ao Senhor, para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Nós como igreja do Senhor,
queremos deixar esse presente para vocês. O maior presente que um homem tem na sua vida é ter a palavra dele e guardada no seu coração. Que vocês, como pais, possam instruir os filhos de vocês nessa verdade, para que cresçam no caminho do Senhor, glorificando ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém, queridos? Vamos glorificar o Senhor pela vida dos nossos amados irmãos. O Senhor te abençoe, filho, em nome de Jesus. Glória a Deus. Por isso que devemos dizer sempre: o Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Isaías 43, versos 1, 2, a parte A do versículo 3 e o verso 13. Se você achou, diga glória a Deus. Se você ainda não achou, diga espera um pouquinho. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz: mas agora assim diz o Senhor, aquele que criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel: não temas, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo meu nome, você é meu. Quando vocês atravessarem as águas, eu estarei com vocês. Quando vocês atravessarem os rios, eles não o encobrirão. Quando vocês andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o queimarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. O verso 13: desde os dias mais antigos eu sou, não há quem possa livrar alguém de minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Glória a Deus. Feche os seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Pai, esta é a tua palavra. A tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais poderosa do que uma espada de 2 gumes, e vai no mais íntimo do nosso coração, meu Pai, ao ponto de separar juntas e medulas. Pai querido, que o seu Espírito esteja sobre as nossas vidas nessa manhã. Pai querido, não permita que eu venha empobrecer a tua palavra, mas que o teu Espírito venha me conceder graça para sim transmiti-la aos nossos amados irmãos. Que sobre a tua igreja, meu Pai, haja um discernimento do Senhor, para a glória e louvor do teu nome, porque queremos adorá-lo para todo sempre, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, essa mensagem que Deus ministrou ao meu coração para compartilharmos com os irmãos, o título dessa mensagem é: o único poderoso para nos salvar. Quando falamos de salvação, nós precisamos entender que nós temos um Deus que Ele cuida de nós, um Deus que está trabalhando a todo momento para assim nos guardar, para nos livrar, para fazer grandes coisas em nossa vida. O nosso Deus, Ele é fiel, e nós precisamos entender e crer que somente o Senhor, Ele é poderoso para nos salvar. E gostaria que você declarasse comigo assim: o Senhor, Ele é poderoso para me salvar. O Senhor é o único, queridos, que nós podemos confiar que Ele, assim então, pode nos salvar. Nos nossos momentos de lutas, de dificuldades, de adversidades, não é um sistema, não é um governo. Quem pode nos salvar e quem pode fazer algo por mim e por você é somente o nosso Deus, porque Ele é o único poderoso para nos salvar. E quando lemos o capítulo 43 de Isaías, logo no início ele vem dizendo: mas agora sim diz o Senhor. Quando o profeta escreve mas agora assim diz o Senhor, é porque existe uma condição, porque ele está escrevendo esse texto. E existe um princípio dentro da teologia, da hermenêutica, que para entendermos o texto que nós estamos lendo, nós precisamos estudar e entender também o capítulo anterior, ou subsequentes. Para quê? Para termos uma compreensão exata daquilo que o Senhor quer falar conosco. Então, todas as vezes que nós estudamos a Bíblia para termos uma melhor compreensão do texto, é importante nós lermos um capítulo anterior, ou 2 capítulos anteriores e 2 posteriores, para termos uma compreensão exata do que Deus quer falar conosco. E quando Isaías escreve, mas agora assim diz o Senhor, é porque no capítulo 42,
ele vai nos mostrar a tristeza de Deus, porque o povo de Israel voltou as costas para o Senhor. E precisamos ter essa consciência no nosso coração, para entendermos o que Deus quer falar conosco, para compreendermos a real verdade de Deus para a nossa vida, o porquê que o Senhor Ele está dizendo essa palavra para nós. Existe um ensinamento que eu gostaria de compartilhar com os irmãos dentro desse contexto. Por que que o Senhor, Ele se entristeceu com a nação de Israel? Eu gostaria que você voltasse uma página da sua Bíblia, e voltasse no capítulo 42, por gentileza. Quando a palavra do Senhor nos diz e nos relata que o povo deu as costas para Deus, é porque o povo passou a adorar outros ídolos, passou a adorar outros deuses. E no capítulo 42, no verso 8, a palavra do Senhor nos diz: eu, o Senhor, este é o meu nome, não darei a outros a minha glória, nem a imagem, nem a imagens o meu louvor. Nós podemos compreender que Deus traz essa direção, Deus traz esse entendimento para a nossa vida, que o Senhor, Ele é Deus, e Ele não divide a glória dEle com ninguém, e Ele não permite que ninguém receba o louvor que seja dado somente a Ele. É uma compreensão que precisamos ter no nosso coração, que Deus, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Como que nós, como igreja do Senhor, dividimos a glória de Deus na nossa vida? Quais são os ídolos que têm tomado o lugar de Deus na nossa vida? O povo de Israel, nesse exato momento, quando lemos o texto e compreendemos o que Deus está falando conosco, nós percebemos que o povo de Israel, eles passaram a buscar outros deuses, em vez de buscar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas acontece também conosco, na nossa caminhada, também colocamos outros deuses na frente do nosso Deus. E quando acontece isso, pastor? Quando nós deixamos de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quais são os ídolos que colocamos no lugar de Deus? Esses ídolos pode ser uma televisão, pode ser um futebol, pode ser as coisas que esse mundo nos oferece. Precisamos estar atentos ao que Deus está falando conosco. Eu posso até fazer a coisa correta, estar fazendo aquilo que é bom, mas se a motivação do meu coração estiver errada, eu serei reprovado diante de Deus. Eu não posso fazer apenas para que os homens vejam, eu não posso fazer apenas para que as pessoas vejam quanto eu sou santo, ou isso ou aquilo, mas eu preciso fazer tudo, é para a glória do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Eu posso até fazer a coisa correta, mas primeiro, eu preciso ter o meu coração voltado para Deus, e não dividir a glória de Deus com outras coisas transitórias e passageiras. É o que os fariseus faziam. Eles se mostravam santos, ensinavam e mostravam e traziam um jugo sobre aquele povo, mas que eles mesmos não faziam. E Jesus os repreende dizendo: vocês me honram com seus lábios, mas o coração de vocês estão longe de mim. Como que está a sua vida, querido? Como que você tem andado? A palavra do Senhor nos ensina, em Mateus capítulo 6, no verso 33, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. A prioridade da nossa vida não é o meu carro, não é minha casa, não é o meu emprego, não é o meu salário. A prioridade na nossa vida é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é poderoso para nos salvar. Essa é a prioridade da nossa vida. E é isso que o Senhor vem dizendo no capítulo 42 de Isaías, que Ele não dividiria a glória dEle com nenhum outro, Ele não dividiria louvor a nenhum outro Deus. Mas o povo de Israel voltou as costas para Deus, eles deram as costas para Deus, uma vez que experimentaram grande livramento de Deus ao longo da sua história. Precisamos estar atentos à direção de Deus para as nossas vidas, aquilo que Deus requer de nós.
O povo de Israel foi separado por Deus para testemunhar para as demais nações o poder de Deus. Da mesma forma, nós também somos separados por Deus. Volte no capítulo 43, no verso 10. Olha o que o Senhor declara para a nação de Israel. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, é meu servo a quem escolhi para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Deus separou a nação de Israel para testemunhar para as demais nações que Ele era Deus, e isso veio seguido de uma promessa. Quando em Gênesis no capítulo 12, a partir do verso 1, ele chama um homem chamado Abrão, e diz: Abrão, sai da sua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus então começa a estabelecer uma nação, através da vida de um homem chamado Abrão. E ele, obediente ao Senhor, 75 anos de idade, ele ouve a voz do Senhor, ele larga toda a sua família, sai do meio da sua família, de Ur dos Caldeus, e vai para então uma terra que ele não sabia onde era, mas ele sabia que existia uma direção, ele sabia que existia um Deus que estava na direção da vida dele, e ele apenas obedeceu a palavra de Deus. E a palavra do Senhor, quando chega a Abraão, ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que eu entendo com isso, querido? O que precisamos entender com isso é que o testemunho dele seria mostrar para os demais que estavam à sua volta que existe um Deus que é todo poderoso. E ele se tornou, a nação de Israel se tornou como um testemunho para as demais nações. Quando nós olhamos a história de Israel, nós vamos perceber que o povo de Israel começou a ser instituído através de Abraão, Isaque, Jacó, e Jacó se transformou em Israel e teve os seus filhos, as 12 tribos. Mas devemos entender que o propósito de Deus, ele se cumpre na nossa vida, mas para todo propósito existe um tempo. E esse tempo requer de nós entendermos que Deus, Ele está trabalhando em nosso favor. Veio um tempo de fome, de sede, de escassez sobre a nação de Israel e sobre todos aqueles povos. Nós conhecemos a história de José, um dos filhos de Jacó, de Israel. Ele foi vendido como escravo para o Egito, mas com um propósito. Isso começa a ser narrado a partir de Gênesis 37 e vai até o 45. Quando no capítulo 45 de Gênesis, o próprio José, ele declara: foi o próprio Deus que me trouxe para este lugar, um lugar que a princípio foi de sofrimento, mas hoje é um lugar de livramento, para que o povo de Israel fosse estabelecido para a glória e louvor do nome dele. Tudo em nossa vida existe um propósito, como a palavra mesmo nos diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Querido, se você está enfrentando por luta, querido, saiba confiar no Senhor. Tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor e andam segundo o seu propósito. Se você está fazendo a vontade de Deus e anda no propósito de Deus, não murmure, não questione, mas saiba que lá na frente você vai ver o grande livramento e a grande vitória do Senhor na sua vida. Mas precisamos entender que o povo de Israel foi instituído como uma testemunha para as demais nações. 400 anos se passou, aquele povo se tornou escravo no Egito, foi humilhado, sofreu. Deus separa um homem chamado Moisés, e quando ele separa Moisés, ele diz: olha, volte ao Egito, porque o clamor do meu povo chegou a mim. E então, através da vida de Moisés, Deus faz grandes milagres, Deus faz grandes feitos. Eles veem a mão de Deus operando poderosamente sobre a vida deles. E o Senhor traz um grande livramento sobre aquele povo. E então aquele povo, ele sai do Egito, trazendo tudo que pertencia a eles. E então é estabelecida a nação de Israel, porque o Senhor está conduzindo agora aquele povo à terra de Canaã. Quando nós olhamos a questão de sermos testemunhas, e Israel como testemunha diante das nações, isso se culmina
em Salomão. Salomão foi o rei que sucedeu Davi, o seu pai, um homem segundo o coração de Deus, poderoso nos seus feitos. E quando lemos a história de Salomão e o seu reinado, nós vamos perceber que todos os reis e todas as nações iam até Israel, iam até Jerusalém, e ali contemplavam a grandeza de tudo que Deus estava fazendo para aquela nação, contemplavam tudo que Deus estava fazendo sobre aquele povo, e via o grande livramento que Deus trouxe para eles, Israel sendo testemunha para as demais nações. Da mesma forma, nós também somos chamados para sermos testemunhas do Senhor. Abram comigo em Atos, no capítulo 1, verso 8, deixe marcado Isaías 43. Livro de Atos, no capítulo 1. Verso 8. Quem achou, diga glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Da mesma forma como Deus, e lemos em Isaías 43:10, que o Senhor separou aquele povo como testemunhas para as nações, nós também somos separados por Deus para sermos testemunhas do nosso Senhor. O que é testemunhar? Testemunhar é dizer a mesma coisa. O que é dizer a mesma coisa? É aquilo que eu tenho visto, aquilo que Deus tem feito na minha vida, eu vou testemunhar, eu vou dizer porque o Senhor tem feito na minha vida. É testemunho para as nações. E quando lemos esse texto de Atos, esse verso 8, a palavra nos diz: e receberão poder, ou seja, nós não estaremos sozinhos, mas o Espírito Santo de Deus está conosco, e serão minhas testemunhas aonde? Em Jerusalém. E Jerusalém é dentro da nossa casa, queridos, é entre os nossos. Precisamos dar testemunho do Senhor Jesus dentro da nossa casa. As pessoas, os nossos pais, cônjuges, filhos, tem que ver em nós a operação do poder de Deus, o mover de Deus e a transformação do poder de Deus na nossa vida. Ser testemunha é isso, é testemunhar, dizer o que Deus tem feito em nossa vida. Por isso que a palavra do Senhor nos diz, Lucas escrevendo: e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, dentro da minha casa, em Samaria, Judéia e Samaria, ou seja, na nossa vizinhança, nas cidades adjacentes, aqueles que estão à nossa volta. Vamos ampliar um pouquinho mais isso aqui? No nosso trabalho, na nossa casa, nas ruas, aonde eu estiver, eu sou uma testemunha de Deus, e devo dar glórias ao Senhor, através da minha vida e do meu comprometimento com meu Deus. E não conclui aqui, e ele diz: e até os confins da terra. A todo momento, queridos, nós somos observados, as pessoas nos conhecem. Eu já estive em outros estados, quando eu cheguei naquele lugar, a primeira pessoa: querida, a paz. Eu falei: amém, filho, Deus te abençoe. Em todo lugar existem pessoas que nos conhecem. Por isso devemos dar testemunho do Senhor na nossa vida. Agora, algo que precisamos entender, que este povo, o povo de Israel, assim como nós, igreja do Senhor, fomos separados para testemunhar do Senhor. Eles deram um mau exemplo para aqueles que estavam junto deles. Deram as costas para Deus, se voltaram para Deus. E a partir do verso 18 do capítulo 42, volta no capítulo 42 de Isaías. Olha o que Deus fala com o povo de Israel. Pela postura deles, darem as costas para Deus, e não testemunharem do favor de Deus, e do grande amor de Deus derramado sobre a vida deles. A partir do verso 18, Isaías 42, 18 diz: ouçam surdos, olhem cegos e vejam,
Quem é cego senão o meu servo, e surdo senão o mensageiro que enviei? Quem é cego como aquele que é consagrado a mim, cego como o servo do Senhor? Você viu muitas coisas, mas não deu nenhuma atenção. Seus ouvidos estão abertos, mas vocês não ouvem nada. Nós podemos compreender que a tristeza do Senhor começou a ser gerada a partir do momento que aquele povo que estava ouvindo a voz de Deus, estava vendo o grande livramento de Deus, e vendo o grande cuidado que Deus tinha empenhado contra aquele povo, livrando-os dos inimigos, tirando-os com o braço forte do Egito. Agora esse povo se volta contra Deus, dá as costas para Deus, e passa a não observar o que Deus estava fazendo. Por isso no verso 20 ele diz: você viu muitas coisas, mas não deram atenção. Precisamos estar na casa do Senhor, alimentando da verdade, alimentando do Senhor, mas precisamos dar testemunho do que Deus tem feito em nossa vida. Precisamos ser comprometidos com o nosso Deus, porque o Senhor, Ele tem cuidado de nós. É natural na nossa vida, quando tudo está bem, nós não temos a mesma disponibilidade em orar. Quando tudo está bem, não temos a mesma disponibilidade em consagrar e jejuar ao Senhor, de ler a Bíblia. Não precisa me responder, mas você tem lido a Bíblia todos os dias, querido? Você tem consagrado ao Senhor a sua vida? Você tem separado um tempo de oração ao Senhor? Nos momentos das nossas lutas, das nossas diversidades, sempre nós buscamos mais ao Senhor. E Deus permite situações assim na nossa vida, não é para nos entristecer, querido, mas é para nos aproximarmos dEle, de sabermos que dependemos dEle a cada momento da nossa vida. E é diante desse contexto que o Senhor, através do profeta Isaías, ele escreve o capítulo 43, quando ele diz: mas agora sim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó. Vemos a misericórdia de Deus sobre a vida daquele povo. Por isso que eu compartilhei com os irmãos, que para entendermos o que Deus está querendo dizer, nós precisamos ler um capítulo anterior, porque no capítulo anterior, vamos perceber que o povo, ele se desviou de Deus, e o coração de Deus se entristeceu. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel: não temas, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, e você é meu. Somos do Senhor, queridos, somos do Senhor. Deus aqui expressa a sua misericórdia por esse povo, da mesma forma que o Senhor, Ele tem sido misericordioso para conosco. Deus tem sido misericordioso com a sua vida, querido? Você se recorda do dia em que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, querido? A sua vida tem sido mudada ou não, querido? Deus muda a nossa história, Deus muda a nossa vida. Por isso precisamos voltar o tempo todo, e em todo o tempo, o nosso coração para Ele, sabendo que Ele é Deus, que Ele é Senhor, e Ele tem cuidado de nós. Nós somos importantes para Deus. Também o próprio Deus nos chama pelo seu nome. Isaías 43, o verso 7, nos mostra quando o Senhor diz: todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei, para a minha glória, a quem formei e fizestes. Todos nós somos chamados por Deus. E como podemos compreender isso? Jesus, no capítulo 15 de João, no verso 16, ele diz: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e dede fruto, e que o vosso fruto permaneça. Não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi Deus que escolheu a nós. Fomos separados por Deus. E quando levamos o maravilhoso nome do Senhor, não devemos fazer nada que envergonhe o nosso Deus, mesmo que estivermos passando por momentos difíceis na nossa vida. Ainda que eu estiver passando por momentos atribulados, por tempos de lutas, de dificuldades, eu preciso crer e confiar que existe um Deus que cuida de mim. E eu não posso envergonhar o nome do Senhor.
Porque, como compartilhei com os irmãos, as pessoas nos observam. Às vezes nem sabemos, mas as pessoas nos têm como referência. As pessoas olham para você, olham para o seu comportamento, olham para a sua vida, e ela determina: olha, aquilo ali está uma mulher de Deus, ali está um homem de Deus, ele é um exemplo para mim. Mas devemos dar bons testemunhos, para quê? Para não envergonharmos ao Senhor, para não decepcionarmos aqueles que estão olhando para nós. Por isso que nós não estamos sozinhos, mas a palavra nos diz, como lemos em Atos 1:8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. Eu amo as Escrituras, queridos, mas existe um versículo, uma palavra de Jesus, que mexe fundo dentro do meu coração, no íntimo da minha alma. Quando no capítulo 28 de Mateus, na parte B do versículo 20, ele diz: e estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Seja em momento difícil ou em momento de alegria, eu sei que o Senhor está comigo. Seja no momento de tristeza ou na adversidade, em qualquer circunstância, eu sei que o meu Deus está cuidando de mim. Essa deve ser a convicção do nosso coração. Sabermos que existe um Deus que está cuidando de nós, de um Deus que é fiel, ainda que venhamos ser infiéis, o nosso Deus, Ele é fiel. No capítulo 43, no verso 2, a palavra do Senhor nos diz: quando vocês atravessarem as águas, eu estarei com vocês. Quando vocês atravessarem os rios, eles não encobrirão. Quando vocês andarem através do fogo, não se queimará. As brasas não os cheirão, não os deixarão, as chamas não deixarão em brasas. O que a palavra está nos mostrando? Que nos momentos difíceis, Deus também está conosco. Deus está conosco em todos os momentos. Aí nós vamos compreender o que o apóstolo Paulo, ele declara a Filipenses, no capítulo 4, verso 13, quando ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Quando olhamos a carta de Paulo escrita aos Filipenses, era um momento difícil na vida de Paulo, porque ele estava na prisão, ele estava encarcerado, e ele estando encarcerado, ele declara: eu sei ter abundância, como eu sei ter escassez. Eu sei passar por tribulações, como eu sei viver dias preciosos na minha vida. Mas uma conclusão eu chego: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Devemos voltar o nosso coração para o Senhor. A Bíblia Viva, escreve dessa forma o versículo 2 do capítulo 43. Quando vocês passarem por águas profundas, grandes dificuldades, eu estarei ao seu lado. Quando estiverem de atravessar grandes rios, problemas difíceis, não se afogarão. Quando tiverem de passar pelo fogo, os sofrimentos e perseguições, não se queimarão, e as chamas não farão mal a você. O Senhor está no controle da nossa vida. O nosso Deus é o único Deus poderoso para nos salvar. Mas quando passamos por dificuldades, por adversidades, por tribulações, possivelmente teremos duas atitudes. E quais são essas atitudes? Ou de nos afogarmos e nos queimarmos, ou de sermos obrigados a crescer diante daquela adversidade que está diante de nós. Como eu compartilhei ainda há pouco com os irmãos, as lutas e as adversidades na nossa vida não são para nos fazer parar, mas para nos fazer crescer. Eu costumo dizer para os meus alunos no seminário, que o deserto é uma bênção de Deus na nossa vida. Por que o deserto, os momentos difíceis são uma bênção na nossa vida? Porque nós vemos a provisão do Senhor, nós vemos a água brotar da rocha, nós vemos o maná, o pão diário na nossa vida, Deus suprindo todas as nossas necessidades. Por quê? Porque Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. Mas se nós enfrentarmos as nossas lutas, as nossas dificuldades, com os nossos próprios esforços, certamente nós cairemos. Mas se enfrentarmos na força do Senhor, Ele nos protegerá e nos dará vitória.
Aleluia. Não é no nosso esforço, não é na nossa capacidade. Todos somos iguais diante do nosso Deus, não tem ninguém melhor do que ninguém. Mas algo que faz a diferença na nossa vida, queridos, é confiarmos no nosso Deus e não fazermos pelos nossos esforços, mas na força do Senhor. Porque agindo o Senhor, quem impedirá? Quem impedirá, queridos? Romanos capítulo 8, Paulo declara: quem nos separará do amor de Deus? Será as lutas, será as dificuldades, será as provações, será o presente, será o porvir, principados, potestades, altura, profundidade, largura. Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada nos separa do nosso Deus. Por isso devemos confiar no Senhor e saber que Ele é Deus e que Ele é Senhor na nossa vida. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos. Você já enfrentou alguma situação difícil, ou está enfrentando, e que gerou na sua vida grande aprendizado, querido? Você já passou por isso na sua vida? Todos gostaríamos de ter uma vida tranquila, sem problemas, sem dificuldades, é verdade ou não é, queridos? Todos gostaríamos de ter uma vida tranquila, sem problemas. Mas percebemos que é impossível ter uma vida sem aflições, sem preocupações. Por quê? Porque o próprio Jesus, em João 16:33 diz: no mundo tereis aflições, mas Ele nos ensina: tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor nos dá o exemplo, o Senhor nos mostra como deve ser a nossa postura, que mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às aflições, Ele nos diz: coragem, tende bom ânimo, eu venci. E Ele é a nossa direção, queridos. Em meio às nossas aflições e preocupações, devemos buscar ao Senhor Jesus. Abra comigo Filipenses no capítulo 4. Nós compartilhamos uma parte, mas eu gostaria de ler alguns versículos. Em Filipenses no capítulo 4. Filipenses 4, verso 4. Como eu compartilhei com os irmãos, Paulo estava preso, passando por aflições, mas mesmo assim, ele declara dessa forma: alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Filipenses 4, 4. O próprio Paulo, passando por luta, estando preso, ele incentiva a igreja: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. E ele continua dizendo: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Queridos, Deus não é um Deus longe, o Senhor, Ele está perto da sua vida. Como eu citei para os irmãos, Mateus 28, 20, a parte B do versículo, quando Jesus diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que você não venha dizer: Deus se esqueceu de mim, porque perto está o Senhor. Deus está perto de nós. E para sermos mais exatos na afirmação, nós somos morada do Senhor. Nós somos o templo do Senhor, e o Espírito Santo habita em nós. E Paulo continua dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graça, apresente os seus pedidos a Deus. As aflições, as provações, as dificuldades, muitas vezes nos deixam ansiosos, nos deixam preocupados, nos deixam sem referências, e não podemos assim então ouvir a direção de Deus e a voz de Deus para a nossa vida. A ansiedade, ela nos impede de ouvir a direção de Deus para a nossa vida. Mas como precisamos fazer? O que eu preciso fazer? Paulo nos mostra: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça, apresente os seus pedidos a Deus.
Porque quando apresentamos as nossas vidas a Deus, os nossos pedidos a Deus, as dificuldades que nós estamos enfrentando, eu sei que tem muitos aqui que estão preocupados com o que você vai fazer essa semana, com o que você viveu na semana anterior. Saiba que o Senhor está cuidando de você, meu irmão. Se você permanecer firme no Senhor, e a palavra do Senhor permanecer no seu coração, a palavra do Senhor nos diz, João 15:7, e pedireis o que quiseres e vos será feito. Jesus declara isso: se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Mas precisamos permanecer no Senhor, firmes no Senhor. E quando apresentamos ao Senhor as nossas ansiedades, as nossas lutas, uma promessa é dada do Senhor a nós, quando no verso 7 Paulo escreve: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É uma promessa de Deus para nós, é uma direção do Espírito Santo de Deus para a nossa vida, que mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às lutas, aos problemas, às aflições, como Jesus diz que no mundo tereis aflições, devemos permanecer firmes, porque o Senhor, Ele está cuidando de nós, e o cuidado de Deus é gerar paz para o nosso coração, e tranquilidade para o nosso pensamento. Precisamos descansar no Senhor, mas como devemos fazer? Paulo continua ensinando, verso 8, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que é puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Em algumas traduções, na Revista Atualizada vai dizer assim: finalmente, irmãos, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há virtude, se há louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Porque a estratégia do inimigo é aproveitar o momento da nossa adversidade para gerar dúvida no nosso coração. Ele fez isso com Eva. Ele virou para Eva e disse para Eva: o que é mesmo que Deus diz? Gerou dúvida para o coração, para o entendimento de Eva, confrontando a Deus. O que é mesmo que Deus diz? Com Jesus a mesma coisa. Jesus 40 dias jejuando, certamente com fome ao término desses 40 dias. Mateus capítulo 4 fala sobre isso, que o inimigo, o tentador, vem até Jesus e declara: se tu és mesmo filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Queridos, se Satanás fez isso com o próprio Cristo, será que não vai fazer conosco não, queridos? Será que ele não vai querer gerar dúvida no nosso coração não, queridos? É lógico que vai. Por isso precisamos estar fundamentados na palavra de Deus, e mesmo em meio às lutas, às dificuldades, às provações, permanecer firme no Senhor, porque o Senhor, Ele traz paz para o nosso coração e para o nosso entendimento. Seja isso que ocupe o vosso pensamento, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, se há louvor, se há virtude, seja isso que vocês devem pensar, porque o inimigo quer colocar dúvida, ele quer fazer com que venhamos a perder o alvo. Mas se estamos fundamentados em Cristo, pode acontecer o que for, eu sei que o meu Redentor vive, e breve se levantará sobre a terra, e nele eu estou firmado para a glória e louvor do nome de Jesus. Seja qual for a provação, seja qual for a sua luta, meu irmão, saiba que o Senhor, Ele é poderoso para mudar a sua história, e agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Nada pode impedir a ação de Deus na nossa vida, queridos. Por isso precisamos buscar a Deus, buscarmos a presença do nosso Senhor. E no verso 9, Paulo continua dizendo, e algo interessante e importante para a nossa vida, Filipenses 4:9, quando ele diz: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. É a direção que precisamos ter. Quando olhamos a palavra de Deus, Tiago capítulo 1, verso 22,
Tiago escreve dessa forma: não sede apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus, porque aquele que ouve e não pratica, ele está enganando a si mesmo. Não foi isso que aconteceu lá em Isaías 42? Volte comigo, Isaías 42, querido. Isaías 42, verso 20. Paulo está dizendo que nós devemos ouvir, praticar aquilo que nós recebemos, mas o povo de Israel age ao contrário. Vocês viram muitas coisas, Isaías 42, verso 20, mas não deu nenhuma atenção. Seus ouvidos estão abertos, mas vocês não ouvem nada. É a direção de Deus para a nossa vida. Por isso, diante das nossas adversidades, das nossas lutas, não podemos murmurar, não podemos desanimar, mas precisamos crer que o nosso Deus, Ele é poderoso para mudar a nossa história. Quando lemos 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, a palavra do Senhor nos diz que não vem sobre nós provação ao qual nós não podemos suportar, antes o Senhor nos dá o escape. Nós não enfrentamos nada que nós não podemos suportar, queridos. Nenhuma provação, o Senhor sempre nos dá o escape. Mas precisamos estar firmes no Senhor e permanecermos firmes na direção de Deus e na vontade de Deus para a nossa vida. Porque Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando da sua vida, meu irmão. Você tem visto o milagre de Deus na sua vida, querido? Deus tem cuidado de nós a cada instante da nossa vida. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. O Senhor é o nosso livramento. O Senhor é o único poderoso para nos salvar. Se o Senhor sempre nos dá o escape, queridos, a palavra do Senhor também nos mostra esse grande escape que Deus trazia e trouxe sobre o povo de Israel. Em Êxodo, no capítulo 14, abra comigo Êxodo 14. Êxodo 14, verso 13, 14 e 15. Êxodo capítulo 14. Versos 13, 14 e 15, quem achou, diga glória a Deus. A palavra diz: mas Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, diga ao povo de Israel que marche. Nós compartilhamos do que Deus fez com a nação de Israel, quando tirou aquele povo com o braço forte, ali do Egito. Um grande livramento, um grande milagre, uma grande provisão de Deus para aquele povo. E começam então a caminhar por aquele deserto. Logo à frente, se deparam diante do Mar Vermelho. Mas quando olham para trás, o exército de Faraó estava vindo atrás. E aquele povo então começa a murmurar, a reclamar. E quando eu murmuro, murmuração que significa: Deus, o Senhor está errando comigo. Se eu estivesse no seu lugar, eu faria diferente, eu faria melhor. Isso é murmuração. Por isso que isso é abominável aos olhos do Senhor, a murmuração. E o povo começou a reclamar com Moisés: ah, Moisés, por que o Senhor nos tirou de lá, para agora morrermos aqui nesse deserto? Não tinha sepultura suficiente naquele lugar. Mas Deus, usando a vida de Moisés, Deus responde ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje.
Essa mesma palavra é para a sua vida, meu amado irmão e minha amada irmã. Não temas, veja o livramento de Deus na sua vida, mas permaneça firme, permaneça fiel ao Senhor, porque o Senhor é o seu livramento. Devemos permanecer firmes, fundamentados no Senhor, sabendo que é o Senhor que está cuidando de nós. O verso 14, a palavra diz: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Nós já ensinamos para os irmãos hoje o que Paulo ensina: não ande ansioso por coisa alguma. Qual que é a minha postura, pastor? Apresentar a minha vida a Deus, apresentar ao Senhor as minhas dificuldades, apresentar para o Senhor as minhas lutas, porque o Senhor sabe, querido, até mesmo do que você precisa, antes mesmo das suas palavras saírem da sua boca. Deus sabe o que você precisa. Mas o mesmo Paulo em Filipenses 4,19 diz que o Senhor supre em nossa vida todas as nossas necessidades. O Senhor, Ele supre, queridos. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Mas qual que é a atitude que devemos ter? O verso 15, Moisés nos orienta, o Senhor dizendo: porque clamas a mim? Então disse o Senhor a Moisés: porque você está clamando por mim? Porque a palavra já foi dada, vão em frente. E ele diz: diga ao meu povo que marche. Eu não vou repetir que você não entendeu. Eu vou repetir que vocês não entenderam. O Senhor diz para Moisés: diga ao meu povo que marche. O Senhor está nos dizendo essa manhã: marche, porque o Senhor, Ele é poderoso para te salvar. Ele é o único que é poderoso para mudar a sua vida e mudar a sua história. Aleluia. Por isso devemos permanecer firmes no Senhor, mesmo em meio às lutas. Devemos permanecer firmes, porque o Senhor, Ele está cuidando de nós. Deus, Ele prova os nossos corações. Ele quer saber se vamos ou não permanecer firmes na direção e na instrução dEle. Abram comigo Deuteronômio no capítulo 8. Deuteronômio no capítulo 8, nós vamos ler o verso 1 e 2. Quem achou, diga glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz: tenham cuidado de obedecer a toda a lei que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por um caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer de suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Deus prova o nosso coração. Ele quer que venhamos a cada instante da nossa vida permanecermos firmes na direção dEle. Quem aqui é pai ou mãe? Quem aqui é filho? E todo mundo tem que levantar a mão. Quando você começou a andar, querido, o seu pai segurava pela sua mão assim, ó, pelo seu dedo indicador, e com o polegar ele segurava a sua mão. Os pais não é assim, queridos? Mas chega um dia que ele solta a sua mão, e precisamos dar os nossos passos. Da mesma forma Deus faz conosco. Ele solta as nossas mãos para permanecermos firmes naquilo que Ele tem colocado diante de nós. E precisamos estar firmes na direção de Deus para a nossa vida. Precisamos permanecer idôneos diante do poder de Deus e daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E não esmorecermos na nossa fé, de compreendermos que o tempo de provação é um tempo de Deus na nossa vida. Se vamos ou não permanecermos fiéis ao que Deus tem direcionado a nossa vida. Se agirmos como o Senhor nos ensina, queridos, como a Bíblia nos fala, nós seremos vencedores. Se cumprirmos a vontade de Deus
e fazermos a vontade do nosso Deus, nós seremos vencedores. Volte comigo, Isaías 43. Nós compartilhamos. Quando atravessarem as águas, eu estarei com vocês. Deus estava com o povo de Israel, querido. Deu livramento para eles. E quando passarmos pelo fogo, Deus está conosco, queridos? Sim ou não? Daniel capítulo 3. Falei para vocês abrirem Isaías 43, porque o verso 2 diz isso: se passares pelas águas não te afogarás, e se passares pelos fogo não te queimarás. Mas o passar pelo fogo, queridos, o Senhor também nos dá o livramento. Daniel capítulo 3, verso 19. Quem achou, diga glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz: Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu semblante mudou, deu ordem para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego, e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente, que as chamas mataram os soldados, os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Quando nós lemos o texto de Daniel, um texto tão conhecido, onde 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, por não se prostrar diante da estátua de Nabucodonosor, quando escutassem a música, o som da trombeta, todo o povo tinha que se prostrar, mas eles se posicionaram em fazer a vontade de Deus. E quando os homens que assim estipularam essa lei, observaram que eles não se prostravam diante da estátua, eles declararam para o rei Nabucodonosor: olha, existem 3 homens que não se prostram de forma alguma, pode acontecer o que for, eles permanecem íntegros ao Deus deles. Então o texto que lemos no verso 19 diz que Nabucodonosor ficou tão furioso, que até o semblante dele mudou. Mas nós conhecemos a história. Se alguns não conhecem, eu vou compartilhar um pouquinho. Aqueles homens são amarrados com as suas roupas, com seus turbantes, com as suas vestimentas, e chamaram os soldados mais fortes, para assim os amarrarem e os lançarem dentro da fornalha, que foi 7 vezes mais aquecida do que o normal, e a temperatura era tão elevada, era tão alta, que ao se aproximarem da fornalha, os soldados morreram por causa do calor e da temperatura, mas aqueles 3 homens foram lançados dentro da fornalha. Mas o que precisamos entender, queridos, que mesmo que passarmos pelo fogo, chama alguma nos queimará, brasa alguma será dano nenhum em nossa vida, porque o texto no capítulo 3, verso 24, continua dizendo: logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o 4º aparece como um filho dos deuses. O próprio Deus desceu àquele lugar e deu o livramento àqueles homens. Da mesma forma é com a sua vida, meu amado irmão e minha amada irmã. O Senhor é poderoso para nos livrar, seja pela água ou seja pelo fogo. O nosso Deus é imutável, Ele é Deus. E o que acontece?
Verso 26, então Nabucodonosor, aproximando-se da entrada da fornalha em chamas, gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno dele e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio do cabelo tinha sido chumascado, e os seus mantos não estavam queimados, e não havia cheiro de fogo neles. E no verso 28, queridos, eu gostaria que a igreja do Senhor se colocasse de pé. No verso 28, a palavra do Senhor continua nos dizendo: disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele e desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua própria vida a prestar culto e adorar outros deuses que não fosse o próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçados, na casa será transformado em monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa forma. Aí nós vamos entender o que Isaías, no capítulo 43, o verso 13 diz: agindo o Senhor, quem impedirá? Feche os seus olhos, querido, em nome de Jesus.